E aí, pessoal? Beleza? De volta com vocês para mais uma semana de As Curiosidades Mais Bizarras da Semana. E essa semana, meus amigos, o negócio foi de outro mundo. Teve de tudo um pouco mistérios sinistros, descobertas científicas inacreditáveis e até umas paradas que parecem coisa de filme de ficção científica. Então preparem a pipoca, o guaraná e se segurem nas cadeiras, porque a gente vai mergulhar de cabeça no bizarro e no extraordinário. Nossa primeira parada nos leva para a China, mais precisamente para Xangai, aquela metrópole gigante que nunca dorme. Com seus arranha-céus imponentes e ruas sempre movimentadas, Xangai é uma cidade que pulsa com vida e energia a qualquer hora do dia ou da noite. Mas dessa vez quem resolveu tirar uma soneca foi o rio que cortava a cidade. Imagine só, um rio que sempre foi uma parte vital da paisagem urbana, de repente desaparecendo como mágica. Isso mesmo, do nada, o rio simplesmente sumiu. Desapareceu. Como se tivesse sido engolido pela terra. A água que antes fluía serenamente, agora não passa de um leito seco e rachado. Os barquinhos que antes navegavam tranquilamente ficaram lá, encalhados no meio da terra seca. Imagine a cena. Barcos que antes deslizavam pela água, agora estão presos, como se fossem brinquedos esquecidos em um campo de areia. E não pensem que foi um riozinho de nada não. Era um rio que estava lá há séculos. Um rio que testemunhou a história e o crescimento de Xangai, desde os tempos antigos até a modernidade. Imagina o susto da galera. Os moradores ficaram perplexos, sem entender como algo tão grande e constante poderia simplesmente desaparecer. Os cientistas, claro, foram correndo tentar entender o que tinha acontecido. E a teoria mais aceita é que um buraco gigante, tipo um ralo monstruoso, se abriu no fundo do rio e engoliu toda a água. É mole? Eles acreditam que um fenômeno geológico raro pode ter causado isso. Mas ainda há muitas perguntas sem resposta. Mas o mais bizarro é que ninguém sabe ao certo onde esse ralo fica, nem o que causou isso. A localização exata do buraco ainda é um mistério, e os cientistas continuam investigando. Parece até coisa de ET, né? Algumas pessoas até começaram a especular sobre teorias de conspiração e fenômenos sobrenaturais. Será que foi obra de extraterrestres? Ou talvez um portal para outra dimensão? Enquanto isso, a galera de Xangai ficou sem rio e com uma baita história para contar. A cidade, que já era cheia de histórias fascinantes, agora tem mais uma para adicionar ao seu repertório. É, meus amigos, a natureza é mesmo cheia de surpresas, e algumas delas são bem sinistras. Este evento nos lembra de como a natureza pode ser imprevisível e cheia de mistérios. Quem sabe o que mais está escondido sob a superfície de nossas cidades, esperando para ser descoberto? E assim, Xangai continua a ser uma cidade de contrastes, onde o antigo e o moderno se encontram, e onde até mesmo o impossível pode se tornar realidade. Fiquem ligados, porque a próxima história pode ser ainda mais surpreendente. E por falar em mistério, que tal a ideia de comer uma pizza feita de plástico? Parece loucura, né? Mas acredite, essa ideia está mais próxima da realidade do que você imagina. Calma, não precisa fazer cara feia. Não estamos falando de comer plástico diretamente, mas de um processo inovador que transforma resíduos plásticos em algo completamente diferente e seguro para consumo. A gente está falando de ciência de ponta aqui. Pesquisadores dedicados estão trabalhando incansavelmente para encontrar soluções para um dos maiores problemas ambientais do nosso tempo. Lá nos Estados Unidos, uns cientistas muito inteligentes desenvolveram uma técnica para transformar plástico velho e jogado fora em comida. Parece mágica, né? Mas é pura química. Eles estão na Universidade de Los Angeles, onde a inovação e a sustentabilidade andam de mãos dadas.
Eles pegam o plástico, que é feito de moléculas grandonas, e quebram tudo em pedacinhos minúsculos. Esse processo é chamado de despolimerização, onde as longas cadeias de polímeros são reduzidas a seus componentes básicos. Daí, eles juntam esses pedacinhos de um jeito diferente, formando uma coisa totalmente nova, que pode ser usada para fazer comida. É como se estivessem reconstruindo o plástico em uma forma que o nosso corpo pode digerir. E antes que você pergunte, sim, eles garantem que a pizza fica uma delícia. Os cientistas estão trabalhando com chefes renomados para garantir que o sabor e a textura sejam irresistíveis. E o melhor de tudo, essa técnica pode ajudar a acabar com a poluição por plástico no mundo. Imagine só, transformar toneladas de resíduos plásticos em alimentos nutritivos e saborosos. Imagina só, em vez de ir parar no oceano, o plástico virando pizza, pão de queijo. As possibilidades são infinitas. Além de pizza, eles estão explorando a criação de outros alimentos, como massas, pães e até sobremesas. Claro que ainda tem muito estudo pela frente, mas já pensou que beleza seria se a gente pudesse comer e salvar o planeta ao mesmo tempo? Fica aí a reflexão. A ciência está nos mostrando que, com criatividade e determinação, podemos encontrar soluções inovadoras para os desafios ambientais. Quem sabe, no futuro, a nossa refeição favorita não venha de uma fonte tão inesperada quanto o plástico reciclado. E do outro lado do mundo, lá na nossa Amazônia, a floresta mais incrível do planeta, cheia de mistérios e segredos que desafiam a imaginação, parece que a mitologia resolveu dar as caras de novo. A cada canto, uma nova história, um novo enigma. Moradores da região juram de pé junto que viram um bicho pra lá de esquisito. Um lobo com 2 cabeças. Isso mesmo, um lobo com 2 cabeças, algo que parece saído diretamente de um conto de fadas ou de um pesadelo. Imagina só a cena. Você tá lá, no meio da floresta, cercado por árvores gigantescas e vegetação densa, ouvindo o som dos bichos, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, quando de repente surge essa criatura bizarra. Um lobo com 2 cabeças, algo que desafia toda lógica e entendimento. É de arrepiar até os cabelos do Saci Pererê. Imagine o susto, a adrenalina correndo pelas veias. Teve gente que ficou morrendo de medo, sem saber o que fazer, achando que estavam diante de algo sobrenatural, achando que era o Curupira, o guardião da floresta com seus pés virados para trás, ou a Matinta Pereira aprontando das suas, com seus assobios misteriosos e presença assustadora. Mas teve quem encarou a parada de frente e até tirou foto. Corajosos ou curiosos, esses moradores não deixaram a oportunidade passar. Só que as fotos, como sempre, ficaram meio borradas. Sabe como é, né? Aquelas imagens que deixam mais perguntas do que respostas. A notícia se espalhou mais rápido que fofoca em cidade pequena, e logo todo mundo estava falando sobre o lobo de 2 cabeças. E logo os cientistas estavam lá, tentando desvendar o mistério. Equipados com tecnologia de ponta e muita curiosidade, será que é um caso de mutação genética? Algo que a ciência ainda não conseguiu explicar? Será que é um bicho totalmente novo? Uma espécie que nunca foi catalogada antes? Ou será que é só mais uma lenda da floresta? Só o tempo dirá. Enquanto isso, a Amazônia continua a ser um lugar de mistérios e maravilhas, onde a realidade e a fantasia se encontram a cada passo. E para finalizar nossa viagem pelo mundo do bizarro, vamos dar um pulinho no espaço sideral. É isso mesmo! Preparem os seus capacetes de astronauta, porque a gente vai desvendar um mistério que está intrigando os cientistas do mundo todo. Sabe aquele negócio de que no espaço não tem som porque não tem ar? Então parece que não é bem assim. Astrônomos captaram umas ondas de rádio vindas de uma galáxia muito, mas muito distante. E adivinha só? Essas ondas formam um ritmo, uma espécie de música espacial. Ninguém sabe ao certo o que é, mas as teorias são as mais malucas possíveis. Tem gente que acha que é um buraco negro cantando ópera,
Outros acham que são alienígenas mandando um recado pra gente. Imagina só receber um WhatsApp intergaláctico. Brincadeiras à parte, essa descoberta é muito importante porque pode mudar tudo o que a gente sabe sobre o universo. Quem sabe não estamos sozinhos nessa imensidão toda? E aí, galera, gostaram da viagem? Essa semana teve de tudo um pouco, né? Teve Rio Fujão, pizza de plástico, lobo de duas cabeças e até música espacial. O mundo é realmente um lugar cheio de mistérios e surpresas. E aí, qual dessas histórias bizarras te deixou com mais curiosidade? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo mundo do bizarro. Até a próxima, pessoal. Fui!